Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos à palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 5. Como havia dito para os irmãos, agora nós vamos entrar, então, um novo estágio deste ciclo que nós estamos falando sobre o reino de Deus. Eu falei para vocês a semana passada, para vocês apertarem o cinto. Estão apertando o cinto? Porque agora nós vamos entrar naquilo que eu chamo de cultura do reino. O que é cultura do reino? É a constituição do reino. São as leis que regem um reino, não é? Vimos várias mensagens sobre reino, e a última que nós vimos é que o nosso Senhor Jesus é o rei do reino. E para aqueles que querem entrar no reino, existe uma constituição, existe uma lei. Quando você entra num país, você tem que se encaixar nas leis de um país, não é? Você não pode querer fazer em um outro país aquilo que você é acostumado a fazer no seu país. Porque tem coisas que você pode fazer no Brasil que você não pode fazer em outra nação. Por quê? Porque existe uma cultura própria, existe uma lei específica, não é? Ontem nós estávamos conversando e me falaram que nos Estados Unidos, eu não sei se é todo o estado dos Estados Unidos, que você não pode andar com uma bebida alcoólica na rua. Você pode consumir ela, mas você não pode estar com ela em público, na rua, andando com uma bebida alcoólica. No Brasil você pode, não é? Ninguém é preso por isso, mas lá você teria um problema. Por quê? Existe uma cultura, existe uma lei própria. E para nós que somos de Cristo, existe uma cultura celestial. Amém? E é isso que nós vamos entrar agora, e eu vou usar as bem-aventuranças, vou usar o Sermão do Monte, que para mim é perfeito para nos ensinar acerca dessa cultura do reino. Mateus, capítulo de número 5, versículo de 1, nós vamos caminhar até o 16 hoje, ok? Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pai, graças eu te dou pela tua santa, rica e poderosa palavra. Fala mais uma vez conosco, eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Uau! Quando nós entramos no Sermão do Monte, né? Se nós parássemos aqui antes de chegar nessa outra parte que eu fiz questão de incluir nessa primeira etapa dessa mensagem, quando Jesus fala que somos o sal e somos a luz, a impressão que dá, se você ficar só nas bem-aventuranças ali, que na verdade bem-aventurança significa felizes, né? E eu vou usar nas minhas divisões aqui de propósito,
já com essa expressão, como são felizes. Como são felizes. E ainda podemos até estender esse conceito para afortunados. Como são afortunados os que praticam essas coisas. Como são felizes. Mas se a gente parasse só nas bem-aventuranças, eu creio que a gente ia olhar para isso e falar assim, não tem lugar para a gente neste mundo. Nós precisamos fazer como, né, os padres de certa denominação que construíam mosteiros e se apartavam de tudo e de todos. E ali viviam completamente ilhados. Por quê? Porque tudo nos parece que nos contaminaria, né? Então, eu preciso ser puro, eu preciso ser misericordioso, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo. E se a gente parasse só por aqui, nós íamos também tentar achar um refúgio, algum lugar que a gente pudesse viver, para poder viver esse texto, viver essa dimensão. Mas, em primeiro lugar, meu querido, eu quero ressaltar algo importante, porque senão a mensagem vai perder a sua essência. Quando a gente olha para o Sermão do Monte e para todos os ensinamentos de Jesus, você não pode colocar na sua cabeça essa sentença, eu preciso fazer isso, eu preciso começar a ser manso, eu preciso ser puro de coração, porque o mandamento vai se tornar um peso para você, e você vai ver como uma imposição da parte de Deus. Eu vou inverter isso de propósito aqui. Quando Deus criou o homem perfeito. Amém? Não é o que diz no livro de Gênesis? E viu Deus que tudo que ele fez era bom, era perfeito, era maravilhoso. Portanto, o ser humano, quando foi criado na sua essência por Deus, ele já era isso que nós acabamos de ler. Já estava no seu DNA. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, esse sermão da montanha é como se Jesus estivesse relembrando que essa natureza foi nos dada na criação. Portanto, eu era puro, eu era mais misericordioso, eu era manso. Esses atributos faziam parte da essência do ser humano. Mas nós sabemos que entrou o pecado no mundo. Sabemos que houve uma contaminação, que a nossa essência passou a ser um pouco mais conturbada. Mas agora, meu querido, e este é o ponto, vamos daqui em diante. Aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Que coisas velhas? Essa natureza decaída que insiste em reinar, ela já caiu por terra em nome de Jesus. Eu e você não vamos nos esforçar para sermos isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos manifestar isso, porque nós fomos criados como feituras novas em Cristo Jesus. Nós vamos refletir novamente a imagem do nosso Criador. Foi o que nós vimos em um dos estudos passados, que uma das graças e a necessidade do novo nascimento é que nós haveríamos de manifestar a natureza daquele que é celestial. Manifestarmos as coisas do alto. Portanto, meu querido, hoje você vai tirar uma venda dos seus olhos, vai se redescobrir que esses atributos, que essas qualidades estão em nós, porque Cristo nos fez novamente novas criaturas. Novas criaturas. Você vai começar a deixar isso fluir na sua vida. Vamos tirar só os empecilhos. Tem algumas coisas que estão atrapalhando. Ok? O que está atrapalhando são os conceitos adquiridos de forma natural numa cultura mundana. São os conceitos que nós adquirimos, infelizmente, pelos nossos próprios pais, pelos nossos professores, pelos nossos amigos. Conceitos diferentes daqueles nos quais o Senhor nos criou. Eu estou falando de coisas simples, tipo assim, quem foi ensinado quando era pequeno? Filho meu, não leva desaforo para casa. Ele te bateu? Enfia a mão na cara dele também. Este conceito é um conceito de um ser humano natural, que paga o mal com o mal. E nós achamos que ensinar isso para os nossos filhos faria dele um homem mais dotado, uma pessoa com mais força, com mais destreza. Por que nós achamos isso? Porque o mundo nos empurrou goela abaixo esses conceitos.
Mas se nós tivéssemos feito conforme manda a palavra de Deus, nós ensinaríamos os nossos filhos a ter misericórdia. Ai, bispo, mas aí eles seriam os bobos da escola, todo mundo ia aproveitar. Será? Será que Deus não tem um processo que ocorre quando nós praticamos aquilo no qual nós somos feitos para praticar? É isso que eu quero pensar com vocês. Então essas coisas estão no nosso caminho porque fomos adquirindo no nosso dia a dia. Mas hoje, com a graça de Deus, vamos começar a tirar esses entulhos para ver essa nova criatura que já está aí dentro de você, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Você que é explosivo vai sair daqui hoje dizendo: eu sou calmo, eu sou temperado, eu sou uma bênção. E Jesus então começa, e ele dá 8 bem-aventuranças, né? Para você, meu querido, que tem como lema da sua vida buscar a felicidade, está aqui hoje, eu vou te ensinar a felicidade segundo o padrão divino. Porque isso é o desejo de todos, né? Seria redundante eu perguntar: quem quer ser feliz? Todo mundo ia dizer: eu quero, todo mundo quer ser feliz. O mundo quer ser feliz. Aí Jesus então fala: olha, como são felizes. Como são felizes os pobres em espírito. Versículo 3, ele começa dizendo: como são felizes os pobres de espírito. O que seria essa pobreza de espírito? O livro de Lucas nem traz a palavra espírito, nesse mesmo sermão, só traz pobre. Bem-aventurados os pobres, né? E aí, parece que as bem-aventuranças vai na contramão de todo conceito humano. Ninguém chegaria para um pobre e falar assim: como você é feliz, como eu desejo ser igual a você, como eu queria ser assim, não ter nada. Ninguém faria isso, né? Ninguém faria. Por quê? Porque não faz parte daquilo que nós adquirimos. Mas é lógico que pobre de espírito não é se desfazer dos seus bens, mas está falando de um estado interior aonde Jesus passa a ser o seu tudo. E todas as outras coisas passam a ser refúgio, porque você encontrou algo maior. Este é o pobre de espírito. É aquela coisa assim, simples, né? E que Jesus deixou muito bem colocado nas suas parábolas da pedra preciosa, de uma terra onde tinha um tesouro escondido. E nas 2 parábolas ele fala a mesma coisa: quem encontra vai e vende tudo que tem para adquirir aquilo, porque é de maior valor. Ser pobre de espírito é um estado interno, onde verdadeiramente, mas tudo aqui tem que ser verdadeiramente, tá? Porque se for de aparência, não vai valer nada essa mensagem. Tem que ser na essência. O Sermão da Montanha nos desafia a buscarmos essência, e não aparência. Portanto, tudo aquilo que é fora de Jesus, já não tem mais o mesmo brilho, porque Jesus é maior. Encontrei aquele que é maior. Encontrei aquele que é maior do que qualquer prazer e satisfação humana. Encontrei aquele que é maior do que qualquer conquista humana. Encontrei aquele que é maior de tudo e de todas as coisas. Portanto, Jesus diz: como são felizes, como são afortunados aqueles que conseguem ser pobres de espírito. Ser pobre de espírito é esvaziar-se de si mesmo, e Cristo passa a ser tudo para ele. Esvaziar-se de si mesmo. E você pode fazer uns paralelos aí na sua mente, ligando os circuitos, né? E indo para aqueles textos em que Jesus falou coisas, e você fala assim: é isso mesmo, porque Jesus falou assim: quem quiser salvar a sua vida, perde, mas quem perder a sua vida, ganha. Está vendo os paralelos? É as mesmas mensagens, é o mesmo Jesus, em várias etapas, ministrando de maneiras diferentes, para dizer a mesma coisa: esvazie-se, para que você então seja feliz. Segunda coisa que ele fala, e é lógico, cada uma dessas bem-aventuranças traz consigo uma recompensa, uma promessa. Os pobres de espírito herdarão o reino dos céus.
Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem são os que choram? Né? Ou talvez outra pergunta, por que choram? É lógico que Jesus não poderia estar se referindo a um choro infantil, a um choro de mimo, não é? A um choro de que quer alguma coisa na vida e ainda não alcançou. Ah, meu sonho é um carro tal, e eu estou chorando porque eu ainda não alcancei. E Jesus não pode estar dizendo que você é feliz por causa disso. Mas esse choro quer nos levar a uma visão mais ampla. Felizes são os que choram. Por quê? Porque veem, conseguem enxergar a necessidade humana. Sabe, amados, conseguir enxergar é um dom de Deus. Se você consegue enxergar as mazelas ao seu redor, dê graças a Deus, isso é um dom de Deus. Você só pode ser tocado e tocar outro se você consegue enxergar. Se você não vê o problema, você não consegue ajudar. Quem está me entendendo? É importante enxergar. É importante enxergar. Eu estou usando óculos só para leitura, para coisa de perto. Mas, de vez em quando, eu esqueço que eu estou com óculos e vou olhar no espelho. Aí eu começo a enxergar tanta coisa. Falo, gente... Aí não quer cantar aquela música, estou ficando velho e acabado. Mas aí a gente troca o refrão, né? Porque aí tem falou que essa música não é boa de cantar, não. Acho que ela tem razão. Mas você começa a enxergar coisa que você não enxergava. Os que choram falam de pessoas sensíveis à dor do outro. A necessidade de salvação, a necessidade de graça. Amados, quando você vê alguém, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas vou usá-la, alguém desgraçado, você não pode sentir raiva, você tem que chorar por ver o estado de uma pessoa assim que precisa da graça de Deus. E é desses que Jesus está falando, olha, são felizes os que choram. E sabe qual é a recompensa? O Espírito Santo, o Consolador. Vocês serão consolados. É uma dor que o Pai se agrada que você tenha. É um sentimento que brota de uma natureza divina, porque Deus também padece, entre aspas, pelo sofrimento e pela mazela humana. Deus não está batendo palma quando estoura uma guerra lá em Israel. Não. Está cumprindo uma profecia. Será que está? Será que é essa a profecia? Essas escatologias tão complicadas, tão difíceis de serem interpretadas, mas enfim, os que choram com aqueles que precisam de ajuda, são pessoas felizes, porque estão participando do mesmo sentimento de Deus, é um coração semelhante, é uma natureza que Deus colocou em você, você será consolado, o Espírito Santo de Deus vai te consolar, e ainda que este consolo não seja pleno nessa terra, nessa vida, será pleno no reino de Deus que virá, será pleno, porque há uma promessa em Apocalipse que diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, amém, igreja? Toda lágrima, louvado seja o Senhor. Como são felizes, em terceiro, ele diz, como são felizes os mansos. Nessa tradução da NVI traz humildes, mas a maioria das traduções traz como manso, que são sinônimos aí do propósito da palavra em si. Como são felizes os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Os mansos? Eu sempre achei que a conquista era para os valentes, para os brigadores, para aqueles que não levam desaforo para casa. Mas Jesus então vem e muda novamente a lógica humana e fala assim, olha, felizes são os mansos. Por que eles são felizes? Porque são aqueles que se quietam e se submetem a Deus. São aqueles que estão dispostos a abrir mão de direitos por causa do reino. Como é difícil tocar nesses pontos com a igreja.
Sabe, amados, o Sermão da Montanha, entre várias facetas dele, a principal é um contraste entre os religiosos e os verdadeiros filhos de Deus. Se você ler ele todo, você vai perceber que várias vezes Jesus está fazendo esse contraste, para mostrar para mim e para você, que a religiosidade é um câncer no meio dos filhos de Deus. É um câncer. Esse câncer já aconteceu no passado, continua acontecendo no presente. E nós, como igreja, temos que reagir a isso. Reagir de forma positiva, vivendo, deixando essa natureza que há em nós, sair para fora e suplantar a natureza que o mundo nos apresentou. Portanto, abrir mão de direitos, por mais que isso soe aos seus ouvidos como algo que, vamos pular essa parte, eu insisto nela. Quando nós abrimos mão de algum direito nosso, nós estamos dizendo para nós mesmos, e para o conflito em geral, que nós confiamos num reto juiz que há de fazer a diferença. Não é que eu não quero a receber, é que eu estou confiando naquele que faz a justiça perfeita. Abrir mão, meu querido, por incrível que pareça, as recompensas vão mudando nessa bem-aventurança, você percebeu? As recompensas não são iguais. E Jesus fez isso de forma concisa, perfeita. Ele disse, se você resolver abrir mão, você vai herdar. Porque a maioria das nossas guerras é para ter, é para conquistar, é para estar. E Jesus está dizendo, abre mão e aí você terá. Uau! É assim que funciona, bispo? Este é o padrão divino. Este é o padrão divino. Bem-vindo ao reino. Bem-vindo ao reino. Bispo, isso está difícil demais, esse reino está difícil demais. Existe um outro reino. Se você estiver assim, querendo dar uma passadinha por lá, lá as leis são completamente diferentes. São completamente diferentes. Mas o fim, não conta para ninguém, é morte e sofrimento. E na cultura do reino, o Senhor diz, como são felizes os mansos. Abre mão, meu querido. Deixa sair essa natureza divina que existe em você. Você é feito e parecido com o seu Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que tinha todo o direito do mundo e abriu mão. Vocês lembram do discurso dele, quando ele estava sendo interrogado por Pilatos? Falou, você não sabe que eu tenho o poder de tirar você dessa cruz? Ele falou, meu reino não é deste mundo, você não está entendendo. Se eu quisesse, ele tinha o direito. Amém? Ele tinha o direito. Ele falou, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria agora legiões de anjos para me tirar daqui. Gente, um anjo já mata um exército, uma legião de anjos. Não ia sobrar ninguém. Legião é um termo usado por um esquadrão romano que passa de 1000. Uau! Ele tinha o direito, mas abriu mão. Bispo, mas Jesus abriu mão e foi para a cruz. Se lascou. Não, aí é que está. É por isso que Jesus falou que o manso herda, porque parece que é uma derrota. Parece que é uma derrota. Estão até tirando sarro em você. Bobão. Bobona. Parece uma derrota. Mas você vai herdar a terra. Promessa de Deus, meu irmão. Acredite no projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Quarta coisa que ele fala, como são felizes os que têm fome e sede de justiça. Como são felizes essas pessoas. E eu fiquei pensando sobre fome e sede. Fome e sede é um apetite que nunca se satisfaz, né? Ele sempre volta exigindo mais. Não é assim? Você come aquela lasanha, né? Que nós comemos ontem. Todo mundo, nossa, estamos satisfeitos.
Mas chega a noite, lá está a fome de novo, querendo mais. Não é assim? Querendo mais. E Jesus então usa desses exemplos e diz que quem tem fome e sede de justiça são pessoas que não desistem, são pessoas que não jogam para o lado, isso não tem jeito, isso não vai, isso não resolve. Não, elas estão sempre retornando novamente com apetite, querendo ver justiça divina, justiça de Deus, porque se fosse a nossa, aí não sobraria nada, nós fuzilaríamos todo mundo, não é? Punha no paredão, né, João? Punha no paredão e mandava bala. Mas é a justiça de Deus, ela é perfeita, a justiça de Deus é perfeita. Não deixa essa fome, essa sede parar, não. Deixa ela voltar a desejar uma justiça divina, um proceder divino nas nossas vidas, nas pessoas ao nosso redor. Deixa transbordar essa fome. Aleluia! Qual que é a recompensa para esses? Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Por que serão satisfeitos? Porque quando o Senhor trazer o reino na sua plenitude, meu irmão, aí sim toda justiça será plena. Nossa, é demais isso, né? A gente que vive num país tão cheio de injustiça, onde os poderosos, aqueles que deveriam promulgar a justiça, são aqueles que são instrumento da injustiça. Então nós pensamos, quando o Senhor reinar, vai haver justiça plena, nós seremos saciados. Amém, meu querido? Eu creio que essa promessa só pode ser completa na volta de Cristo. Eu creio que só na volta de Cristo, esse saciar pleno de uma justiça divina. E o Senhor então continua, em quinto lugar, ele diz, olha como são felizes. Quem? Os misericordiosos. Como são felizes as pessoas que exercem misericórdia. Qual é a recompensa? Vão obter misericórdia. Eu acho que foi São Francisco de Assis que diz que é perdoando que se é perdoado, não é? E o mesmo se dá com a misericórdia. A misericórdia exercida é uma misericórdia que será trazida de volta para a sua vida, em todos os aspectos. Essa é uma lei que enquanto houver dia e noite, diz a palavra, ela vai permanecer sobre a terra, que é a lei da semeadura e da colheita. Se você é misericordioso, terão misericórdia de você também. Inclusive o nosso Senhor terá misericórdia de você. Porque essa é uma condição que Deus não abre mão. Está em todos os ensinos de Jesus, está na oração do Pai Nosso, que você já orou muitas vezes. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. A gente não percebe, mas é uma carta em branco que a gente dá na mão de Deus, não é? Nessa oração. Você está dizendo, olha, me retribua conforme eu faço com as pessoas que me ofendem. E aí? A misericórdia tem sido demonstrada através da sua vida? É um atributo necessário, é um atributo divino, é um atributo que está em nós, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. Estende a misericórdia, meu irmão. Estende a misericórdia. Sabe um aspecto da misericórdia que talvez possa ser para o mundo, né, aquele chamado bobo? A misericórdia sempre dá oportunidade de novo para o agressor. Quando você estende a misericórdia para alguém, você está dizendo, tenta de novo. Faz de novo, que eu acredito que agora você vai fazer certo. Eu vou ter misericórdia. Eu vou acreditar novamente. Deus faz isso conosco todos os dias. Diz o Salmo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão de não sermos consumidos. Por que ela se renova a cada manhã? Porque você deveria a cada manhã se ajoelhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim.
Cuidado para as misericórdias do Senhor não se renovar sobre a sua vida, porque você nunca pede para Ele ter misericórdia de você. Tem que ter este tempo na presença de Deus também, é importante. Senhor, purifica-me mais uma vez. Os misericordiosos vão receber misericórdia. Aquele que perdoa será perdoado. O contrário também é verdade. Amados, o cristão não pode, em hipótese alguma, em situação nenhuma, quer seja ela absurda, quer seja ela rasa, pequena, grande, reter o perdão para alguém. Você não pode reter o perdão para alguém, porque é como se você tomasse veneno, querendo que a outra pessoa morra. É você que não será purificado, é você que não será perdoado, é você que não será sarado. Portanto, são felizes os que perdoam. Amém? Olha eu rindo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Sabe por quê, meu querido? Eu acabo esquecendo das coisas. A pessoa fala assim, você lembra aquela coisa lá que o cara fez, não sei o quê? Eu já não lembro, mas não lembro mesmo, coisa de memória. Eu não lembro mais, já esqueci, velho. Que coisa boa, né? Esquecer as ofensas. Jesus nos ajude a esquecer as ofensas. Amnésia para as ofensas em nome de Jesus. Aleluia. Tirar do coração, já não dói mais, já não sente mais. Isso é perdão, isso é misericórdia. Como vocês são felizes. Sexto lugar, como são felizes os puros de coração, ou limpos de coração. E aqui nós entramos no super do super de todas essas colocações. Chegamos num ponto que talvez seja a nossa maior deficiência, mas também a nossa maior necessidade de desenvolvermos isso, porque o Senhor te fez dessa forma. Amém? Puro de coração. Puro de coração. Quando a gente usa o termo puro, também subentende-se algo que não é contaminado, que não foi adulterado, não é? Essa água é pura, essa bebida é pura, né? O puro de coração, o limpo de coração, é alguém que sai do estágio da aparência para entrar no estágio da essência. Lembrando você, Deus conhece o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, não adianta nada, você está brincando de fé, está brincando de religião, se você é alguém de aparência. Por que você veio ao culto? Eu vim porque eu preciso mostrar para os outros que eu sou religioso. Por que você faz tal coisa? Eu faço tal coisa para que os outros vejam que eu sou um obreiro. Por que você faz? Essa intenção que é gerada de dentro para fora, meu irmão, é a coisa mais nobre no ser humano. É aquela história de Davi, quando foi ser escolhido, e foram-lhe apresentados os seus irmãos, todos os seus irmãos, e o profeta olhava, eu acho que é esse, porque ele é forte, ele é alto, ele tem cara de guerreiro. E o que foi que o Espírito falou ao coração do profeta? O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Puro de coração, meu irmão, puro de coração. Nós temos que sondar as nossas vidas todos os dias para ver se este entulho do mundo não está atrapalhando essa natureza que Deus colocou em você. Você tem que ser puro de coração. Você tem que ser aquele inocentão que vê bondade nas pessoas quando não há bondade, mas você consegue ver, você fala, mas eu não sabia que ele tinha essa maldade no coração. Esse tipo de pessoa não deve ser recriminado, deve ser aplaudido. É melhor você ver virtude do que defeito. É melhor que os outros errem com você do que você errar com os outros. Nós temos que desenvolver isso, amados. Essa pureza de coração, essa pureza de alma. São aqueles que saem do campo da aparência para a essência. Coração puro é um coração que não há mistura.
Ele não foi contaminado, ele é puro. Não tem mistura. Sonda sempre o seu coração. Qual o motivo que você está fazendo tal coisa? Sonda, meu irmão. Você pode parecer um santo, uma santa. Você pode tentar passar essa visão para as pessoas que estão ao seu redor, mentindo às vezes, enganando às vezes, maquiando às vezes, mas nada disso tem valor, porque Deus conhece o coração. Eu repito isso, Deus conhece o coração, porque me coloca numa exposição total. Uma exposição total. Nós não servimos a homens, nós não fazemos para homens, nós servimos um Deus que é Espírito. Deus é Espírito, amado. Ele habita em você. Como são felizes os que são puros de coração. Amém? Você conhece alguém puro de coração? Olha para si mesmo. Você precisa se redescobrir. 7º lugar, como são felizes os pacificadores. Uau, em tempo de guerra. Como são felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós temos que ser agentes de Deus. Porque para o diabo ele já tem muita gente trabalhando. Você recebe uma notícia, uma fofoca, pode ser verdade ou mentira, não importa, pode ser verdade ou mentira. Você recebe isso de alguém que o outro alguém fez para este alguém. Aí a pessoa te traz, às vezes quase que numa confissão, quase que num desabafo, ou às vezes também com maldade, para semear as coisas. E aí o que você faz? Às vezes, você pega essa informação recebida e leva lá para outra pessoa. Você foi exatamente um instrumento do inferno. Desculpa a sinceridade. Você foi um agente do mal. Você foi a ponte que o diabo precisava para trazer uma contenda, uma briga, uma divisão. Não, mas isso era verdade, ele precisava saber. Será, meu querido? Você foi chamado para isso? A igreja foi chamada para isso? Para ser o juiz? Não, nós não fomos chamados para ser juiz. Felizes são os pacificadores. Pacificadores. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito de paz. Você e eu temos que desejar paz em todas as instâncias, meu querido. Provérbios fala uma coisa muito séria. Naquele texto que ele fala assim, 6 coisas que o Senhor detesta e a 7ª que ele abomina. Eu acho que é isso, não é? Não li esse texto. A 7ª que ele abomina? E qual que é a 7ª? Eu sei, qual que é a 7ª? Irmão que provoca contenda entre irmãos. Esse o Senhor abomina. Seja um agente pacificador, meu irmão. Chegou para você, morre ali, não deixa sair não. Promove a paz. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. A sua natureza é de paz. Amém, igreja? A sua natureza é de paz. Aleluia. Estava me lembrando, quando estava preparando a palavra, de a última briga que eu tive. O Lucilo já vai até achar graça ali que ele estava lá. Foi num jogo de futebol, né? Eu devia ter uns 26 anos de idade. Por aí. 26 anos. Mas já era cristão. E no envolvimento lá de futebol, um amigo lá se irou comigo, eu não lembro mais a questão, qual que foi, né? Mas é questão tola, né? De jogo de bola, essas coisas. E partiu para cima de mim. Literalmente partiu para cima de mim. Eu fui afastando, querendo sair fora da situação, e o cidadão continuou vindo, e chegamos a uma agressão física. Foi a última briga que eu me lembro que eu tive com alguém. E depois eu fiquei pensando, e quando estava pensando nessa palavra, eu fiquei pensando, e se eu tivesse dado a outra face?
o que ia acontecer? Eu ia me machucar. Qual o efeito no coração de alguém que espera uma briga e recebe uma outra face? Vocês já pensaram nisso, gente? Qual o efeito no mundo espiritual, no coração de um ser humano isso? Eu acho que poderia causar uma revolução na vida daquele rapaz. Eu acho que poderia acontecer um quebrantamento no coração dele. Talvez nem tanto no momento, mas depois. Mas eu não fui forte o suficiente para dar outra face. E por falar em outra face, eu vi um pastor falar algo que eu achei interessante. Jesus fala para dar outra face, não é? Mas você só tem mais uma face, ok? Depois que você já deu as duas faces, não precisa mais continuar dando a face. Não vai dar 10 vezes a face, né? É só a outra. Deu uma segunda chance, deu a face, ele foi lá, bateu na outra face, aí é melhor se afastar para apanhar menos. Se afastar para apanhar menos. Mas são as leis de Deus, meu irmão, que a gente acha que não funciona, porque está esses entulhos na alma. Bem-aventurado, feliz é os pacificadores, promova a paz aonde você estiver, em nome de Jesus. Oitava e última, ele diz, como são felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. E depois ele estende no 12, dizendo, no 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como são felizes os que sofrem perseguição por causa do reino de Jesus. Como são felizes. E essa questão de ser caluniado, insultado, ela é interessante, né? Porque todos nós já passamos por isso, né? De ser caluniado. Quem já foi caluniado aí? Ó, a maioria. Né? Aí a gente fica meio indignado, né? Tipo, puxa, meu, o que falaram de mim? Isso não é verdade, tal, tal. E eu vi um comentário que eu achei demais. O cara falou assim, olha, quando te insultarem, caluniarem, vai lá e fala assim para a pessoa, olha, ainda bem que você só achou esse defeito, porque eu tenho muitos outros que você não sabe. Eu tenho um monte de defeitos. Você citou só um? Beleza, meu irmão. Trocando em miúdos. Quem realmente recebe essa renovação dessa natureza que Deus já tem em mim e você, ele não se ofende mais por causa dessas coisas. O reino, a causa é maior. Amém? A causa é maior. Estão me caluniando, tal, tal. Meu irmão, minha mente está no reino, coisas maiores, coisas que realmente têm valores, que são realmente valores. O reino de Deus. Então, quando isso acontece, meu irmão, se alegra. Se alegra. Bispo, isso é muito difícil. Se você permanecer nos conceitos humanos decaídos de uma cultura brasileira. Mas se você deixar a cultura do reino tomar conta da sua mente, você vai conseguir se alegrar. Fala, puxa, estou sendo perseguido por causa do meu Senhor. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Eu lembro que eles contam aí no começo do nosso ministério, que eles pregavam nas praças, né? E foram pregar em Miguelópolis. E lá eles foram quase que apedrejados, jogaram pedra neles. Teve um homem lá que se levantou, precisou do Juvenal ir lá peitar o homem, né? Que o homem queria bater em todo mundo. Olha que coisa interessante. Estão pregando o evangelho numa praça e pessoas perseguindo, se levantando contra. Jesus disse que isso é um privilégio. Mas eu quero fechar com essas duas analogias que Jesus faz no final sobre o sal e a luz. Vamos ler novamente? Ele diz assim, vocês são o sal da terra. Olha que interessante. Vocês não serão, vocês já são. É isso que eu estou falando para vocês.
essa cultura do reino está dentro de você, meu querido, em nome de Jesus. Você é o sal da terra. Mas aí ele alerta: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Coisas interessantes acerca do sal, não é? Jesus está dizendo: vocês são o sal da terra. Um sal que não sai do saleiro não faz diferença nenhuma. O que é um sal dentro de um saleiro? É uma vida comunitária da igreja que não se expõe lá fora. Tudo aqui é bonitinho, aqui é glória a Deus, aleluia, aqui é irmão para cá, irmão para lá, oh glória, aleluia. Mas é sal no saleiro. Tem a sua importância, o seu momento de estarmos aqui dentro, junto em comunidade, é lógico que tem. Mas nós vamos poder fazer a diferença só se sairmos para fora. Amém? Se você não estiver disposto a se desgastar, dificilmente você vai fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus, o Senhor Jesus te convida a se desgastar pela causa do reino. Não é para se poupar, não é para ficar guardado. Não, mas se eu não salgar, eu serei ainda sal por muito tempo. Meu irmão, a vida é só uma. É essa que o Senhor te deu, está escorrendo das nossas mãos. Está escapando a cada dia, a cada segundo. Ela está indo embora. Tanto o sal quanto a luz que Jesus disse que você é, só terá função se você se ocupar lá onde que você precisa estar. Uma luz que não ilumina, que não está num lugar alto, que é o que Jesus disse, não tem significado, não tem valor. Lembrando que luz naquela época não era eletricidade, era movida a algum tipo de combustão, era um óleo que estava queimando, era um pavio que estava queimando. Portanto, imagine uma vela. Jesus está dizendo acerca dessa luz de uma vela. A vela, ela ilumina as pessoas enquanto ela vai se desgastando. Enquanto você vai morrendo, você vai dando luz para as outras pessoas. Isto é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Querer ficar reservado no seu mundinho, você ainda não entendeu qual é a sua função. Portanto, ele diz: vocês são o sal da terra. O sal tem pelo menos 3 funções primordiais. Dá sabor. Naquela época, era também conservar, porque não havia refrigeradores. Então, se salgava a carne, como no Nordeste ainda tem algumas coisas assim, né? E a carne ficava salgada ao sol e ela se conservava. E um terceiro que é automático: o sal, ele produz sede. Não é verdade? E Jesus, aqui é um sermão longo, eu não sei se ele deu algumas paradas para tomar uma água, mas eu acredito que ele deu uma parada aqui onde eu parei, para tomar uma água, para concluir essa parte, dizendo: olha, vocês precisam fazer a função de vocês na terra. O sal, ele dá sabor, e eu acho interessante algo que eu aprendi essa semana. Quando você tem uma picanha, e então você, até escorreu água da boca. Quando você tem uma picanha, né, para fazer, sem tempero nenhum, ela vai ficar sem graça. Mas quando você coloca o sal dá o sabor, não é verdade? Essa é a função, dar sabor. Mas interessante disso é o seguinte, que quando você come uma picanha bem temperada, com sal na medida, você não fala assim: nossa, que sal gostoso. Aonde você comprou esse sal? Não é? O que a gente fala? Nossa, que picanha gostosa. Qual que é a nossa função? É fazer com que o outro seja engrandecido, e não você mesmo. O sal ressalta o outro, e não a si próprio. Uau! Isso foi quase uma revelação para mim. Porque muitas das vezes a gente até salga, mas quer receber um tapinha nas costas pelo menos, né? Ou, pixe,
Foi demais, hein? Nossa, cara, que sabedoria. Não, gostoso vai ser a picanha. Eu só estou ali como um agente de Deus para dar sabor. Aleluia. O sal provoca sede, meu irmão. O sal tem que provocar sede. As pessoas têm que olhar para a gente lá fora e falar assim: aonde você vai? Qual é a sua comunidade? Qual é a sua tribo? Eu preciso conhecer esse negócio. Porque você abriu mão deste ganho. Por misericórdia, você estendeu a mão. Ué, você ficou quieto quando te insultaram ali em plena reunião. Ué, que cultura é essa? Tem que ter sede. Tem que ter sede em nome de Jesus, meu querido. O contrário é tão triste. O contrário é tão triste. Quando alguém olha para a gente e fala assim: olha lá, ainda diz que é crente. Quero passar longe da igreja dele. Gente, isso é de cortar o coração, não é? Isso é de cortar o coração. Coloca sede nas pessoas com a cultura do reino. Terceiro lugar, o sal conserva. A igreja continua na terra para conservar a terra. Lembra daquela passagem de Ezequiel, em que ele está apontando os pecados da nação, pecados horríveis? E aí diz assim o profeta: e Deus procurou alguém para que ficasse na brecha do muro, na brecha entre Deus e o povo, mas a ninguém encontrou. A indignação do profeta ali não era tanto pelos pecados. Sim, os pecados ofendem Deus, mas a grande causa ali é que não tinha um sal para conservar e impedir juízo sobre aquele povo. Você é sal na terra, meu irmão. Conserva a sociedade onde o Senhor te colocou. Conserva o negócio, conserva a família, conserva a igreja, conserva o mundo. Você tem essa função. Quando você dobra o teu joelho e fala: Senhor, opera nessa empresa, Deus. Quanta injustiça, quanta inclinação para o mal. Você está sendo agente de conservador. Você está conservando aquele local. Aleluia. E depois, quando ele fala da luz, a luz é mais simples. Uma das funções primordiais da luz é tirar as trevas. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Não é assim? Aliás, dizem que a definição de escuridão é a ausência de luz. Está certo, professor Mateus? Eu pergunto para os universitários ali. Portanto, às vezes a gente reclama de algumas coisas, né? Porque isso está ruim, porque isso está ruim. Talvez está precisando de luz. A luz entra, as trevas saem. Você é luz do mundo. Entra na sua casa e essas trevas vão sair em nome de Jesus. Entra no seu ambiente familiar, de trabalho, social, aonde o Senhor te plantar, seja luz, ilumine, mostre aquilo que tem que ser mostrado. A luz tem essa função. Quando você acende a luz, infelizmente você começa a ver a sujeira, né? No escuro não dava para ver, mas quando acende a luz, vê. Aí isso não é um aspecto muito bom para a sua vida, porque quando você joga a luz e começar a aparecer sujeira, pode ser que alguém não goste muito, mas não importa, você é agente de Deus, você é agente de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e agora ele olha para mim e para você e fala: vocês são a luz do mundo. Qual a diferença? Jesus é a luz que não necessita de nenhum tipo de carga, de recarga. Ele é a própria luz, e nós somos a luz do mundo, mas nós temos que estar ligados na luz geradora, na luz primeira, na luz que é a essência da vida. Vamos iluminar em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, aleluia. Bispo, é possível mesmo? Você está falando sério? É possível que tudo isso já esteja dentro de mim? É possível. É possível. Deus te fez a imagem e semelhança dEle. É possível. Vamos começar a tirar as coisas que estão na frente atrapalhando.
Os conceitos errados, os conceitos do mundo que ensinaram para a gente de forma torta. Não é guardando simplesmente que você se adquire mais, é dando que você também adquire. Os processos divinos parecem ser contrários, mas Deus é que fez todas as coisas, meu irmão. Deus sabe tudo. Curva a vossa cabeça em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo nessa manhã pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque hoje o Senhor trouxe para a gente segredos de felicidade. Como são felizes as pessoas que resolvem acreditar nos princípios do reino. Como são felizes, ó Pai, aqueles que creem na tua santa palavra. Edifica em nós, Senhor, este caráter de Cristo. Vai, Senhor, nos moldando, vai, Senhor, nos desvendando, vai, Senhor, nos desnudando, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, porque nós somos feitos segundo a Tua imagem, nós carregamos a imagem do celestial. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa igreja, que a igreja de Jesus na face da terra, brilhe neste mundo, Senhor, conforme a Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, Senhor. Erga tua mão para o céu, meu irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre, amém. Deus te abençoe. Felizes, felizes, Deus te abençoe. Vão em paz em nome de Jesus, amém?